Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno, a Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações da Arnaldo de Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência de todas as manhãs, eu e você e eu, juntinhos até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui do Fenômeno, a Vez do Povo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje, aqui do Fenômeno, a Vez do Povo. Restaurante popular de Maceió fecha temporariamente e deixa de ofertar almoço para mais de 1000 pessoas. Conselheiros tutelares realizam um protesto contra a violência. Vai viajar no carnaval? Já se preocupou em fazer a manutenção do seu veículo? Hoje nós vamos dar dicas, inclusive, de quem vai pegar a estrada, como fazer para evitar dores de cabeça. E olha, a maternidade de Lima Bulhões fecha as portas e as gestantes ficam sem atendimento médico. Vamos saber os detalhes sobre tudo isso. E hoje nós vamos conversar aqui em nossos estúdios com o professor Hamilton Werneck, que é referência nacional, inclusive, em educação e gestão educacional. Ele irá falar um pouco sobre a importância do professor no desenvolvimento de seus alunos. Importantíssimo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno, a Vez do Povo, está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno, a Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaldo de Melo. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e por todas as manhãs nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Entra na minha casa. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela sua audiência, interagir junto conosco, estar sempre com a gente. É muito legal, a gente fica muito feliz de ter a sua companhia. Afinal de contas, esse programa é feito para vocês, por vocês e com vocês. É a Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25, tá bom? Se você preferir, pode também entrar em contato conosco no 3377-9097, é o nosso telefone, o telefone do povo, que você pode ligar, vai aparecer aqui nos seus caracteres, agora, 3377-9097, para que você possa entrar em contato conosco, falar suas informações, as suas críticas, sugestões, enfim, participe, como eu digo sempre, esse programa é feito para vocês, com vocês e por vocês, tá bom? Nosso querido Anãozinho, vamos trabalhar, coloca a hora, Anãozinho, saia, pare de mexer com o nosso diretor aí, 10 horas e 28 minutos, nós estamos ao vivo neste exato momento para todo o Brasil e também para o mundo. Você pode também nos assistir pela internet através do gazetaweb.com e também pelos aplicativos no seu Android ou iOS, no iTV Mar ou ITV Mar, como você quiser, tá bom? Acessa, fica muito bem informado e pode também assistir ao nosso programa, tá bom? Muito bem. E olha, sem perder tempo, vamos direto às notícias. A equipe de operação policial litorânea integrada, que é a OPLINT, né, prenderam em flagrante André Vicente de Paula, né, de 44 anos, isso lá em Jacarecica. A prisão aconteceu logo após, inclusive, denúncias, né, de que ele estaria ameaçando um homem com um revólver calibre 38, olha o revólvinho aí, ó. A arma foi apreendida com 5 munições e um coldre, né, que é esse onde fica colocado o revólver aí para colocar na cintura. Ele acabou sendo conduzido à central de flagrantes, onde foi autuado pelo delegado plantonista Everton Gonçalves, tá bom? Tá a fotinho dele ali também do lado, tá meio apagadinha a fotinha, mas dá para você ver quem é a figura que estava com o revólver aí. E as denúncias foram trazidas, inclusive, pelos próprios moradores lá de Jacarecica, que já não aguentam mais a onda de assaltos e pequenos furtos naquela região, não é? Então a polícia está dando uma passada de pente fino para começar a prender aqueles que querem tirar o sossego daquela população tranquila de Jacarecica, tá bom? Muito bem, parabéns à polícia e ao Plint também. Bandidos armados invadiram a residência e furtaram R$ 1.800. Isso aconteceu no bairro Bom Sucesso, não é? Lá em Arapiraca. De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima teria saído da sua casa para trabalhar pela manhã, em torno das 8 da manhã, e ao retornar no final da tarde encontrou a porta aberta, não é? E arrombada, e os objetos todos revirados. A polícia realizou rondas, inclusive, na região, mas nenhum suspeito foi encontrado, né? R$ 1.800, quer dizer, quem entrou lá sabia que o dinheiro estava lá
né, alguma informação aconteceu, é bom que o proprietário passe as informações para a polícia, para que ela possa chegar até o autor ou os autores desse roubo, né? Enfim. E olha, a polícia prendeu na noite de ontem José Raniel Conceição, de 19 anos, tá? Ele é acusado de ter matado a tiros Genivaldo Xavier da Silva. Esse crime ocorreu lá na Grota do Cigano, aqui no Jacintinho, no bairro do Jacintinho, né? Grota do Cigano fica aqui, não é isso? Para cá? Exatamente, é para cá, não é isso? Eu estou apontando aqui, ó, deve ser para ali. Nós estamos ao vivo, nosso cenário vivo aqui, então aqui a Grota do Cigano, por trás dos prédios aqui, em frente daqui você visualiza, inclusive, algumas casas lá em cima, lá da Grota do Cigano, não é? Ele é acusado de ter matado a tiros Genivaldo Xavier da Silva, e esse crime ocorreu aqui na Grota do Cigano, no bairro do Jacintinho, momentos antes da prisão desse acusado. Segundo a Polícia Militar, eles teriam recebido um chamado, inclusive, de um homicídio. E ao fazer as buscas pela região, acabaram encontrando Raniel com um revólver calibre 38 da marca Taurus, não é? Que teria sido, inclusive, roubado de uma empresa de vigilância, perdão, de uma empresa de vigilância em 2014. Vocês lembram de um carro que fazia o transporte das armas de uma empresa privada de segurança, que acabou interceptado por bandidos que acabaram roubando esse carro, levando em torno de 17, 19, 30 armas, 30 revólveres que estavam lá? Pois é, esse revólver do qual esse menor acabou matando com tiros na cabeça, um desafeto dele ali próximo da Grota do Cigano, né? Tiros certeiros na cabeça, que a pessoa até, o jovem perdeu, acho que tem 22 anos que faleceu, perdeu massa encefálica e morte instantânea, não é? E depois ele fugiu, e ao entrar em casa, as pessoas viram, ligaram para a polícia e disseram, olha, ele passou com um revólver e entrou em casa, né? E acabou sendo preso pela polícia, né? E o revólver, inclusive, do qual ele deve ter praticado esse homicídio, foi o mesmo revólver que nós falamos aqui agora. Esse revólver foi roubado dessa empresa de vigilância em 2014. Nós até mostramos aqui a matéria sobre esse roubo, né, que foram várias armas roubadas. O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes no Farol e acabou autuado em flagrante, né, que foi logo após o homicídio, né? Que ponto nós chegamos, né? Por isso que essas armas, quando são roubadas, vão para fomentar os criminosos, fomentar o crime, né, para matar, para assaltar, enfim. E, gente, olha, quem estava acostumado a almoçar a R$2, meu amigo Josié, olha, R$2, era um baita de um almoço. Eu digo que eu já almocei lá. Olha, o suco delicioso, a comida gostosa, uma quantidade para quem come muito, fantástica, não é? Que era o valor do almoço do restaurante popular aqui de Maceió, que todo mundo que frequenta o restaurante popular foi pego de surpresa, no susto, né? Várias pessoas foram até lá e olharam, receberam um comunicado, as portas fechadas, com um comunicado. Olha, hoje o restaurante não abrirá por questões de manutenção, enfim, poderá ser aberto em breve, enfim, não é? Então aí está temporariamente suspenso o atendimento, né? E também a servir os almoços, né, das pessoas que pagavam R$2. Então todo mundo ficou na bronca e a repórter Meline Lopes foi até lá, inclusive, para conversar com os funcionários, para passar alguma informação, e a população que frequenta o restaurante, que acabou ficando no susto, né, e desesperado, porque muita gente já tinha somente os R$2 para almoçar, e com R$2 você não almoça, você não come nada praticamente em lugar nenhum. Meline Lopes, a matéria é sua, vamos ver. Dona Iracema foi pega de surpresa. Não só ela, mas todas as 1.400 pessoas que diariamente almoçam no restaurante popular do centro da cidade. O almoço a R$2 está suspenso, já que o restaurante está fechado. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, era responsável pela administração do restaurante desde 2008, quando foi implantado. Mas o contrato expirou em março de 2013. Desde então, houve o procedimento licitatório que encerrou no fim do ano passado e transferiu a administração do restaurante ao Grupo Brasil a partir do dia 13 de fevereiro deste ano. Porém, a APAI, por conta própria, antecipou a entrega da administração e encerrou as atividades no último dia 9. Nós tivemos algum probleminha técnico na matéria. Eu acho que a matéria tinha mais informações. Eu digo porque ontem eu estava aqui, quando essa matéria chegou,
E se foi um problema técnico, nós iremos repetir tranquilamente. Vocês perceberam aí que são mais de 1.400 pessoas que se beneficiavam, não é? Comerciários, pessoas que vinham, inclusive, do interior para algum atendimento médico aqui, ou alguma solução, alguma resolução, enfim, e almoçavam ali com R$2. Tinha algumas senhorinhas que já estavam, inclusive, com R$4. Almoçaria ela, a mãe e uma filhinha, não é? E ela só tinha os R$4, quer dizer, e aí desespero, né? Já que foram pegos de surpresa. Ali foi colocada a história de força maior. Força maior a gente considera que é a força da natureza, né? Terremoto, furacão, tsunami e tal, mas eles querem dizer de força maior porque há um problema interno. Vamos dar continuidade à matéria, já que houve um problema técnico, mas nós já restabelecemos e vamos continuar a matéria de Meline Lopes. Vamos ver. A APAI enfrenta problemas também para pagar os 60 funcionários do local que não recebem há mais de 2 meses. Tudo isso porque a verba repassada pela Prefeitura mensalmente não está sendo transferida. O montante já chega a R$600 mil. A suspensão do repasse aconteceu por problemas de documentação. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as pendências da APAI perante a Justiça do Trabalho impedem a destinação do dinheiro à entidade. Sem receber, os funcionários enfrentam ainda a incerteza em relação ao emprego, já que não podem prever se serão ou não mantidos nos postos de trabalho. O município não pode obrigar que a nova empresa contrate todos eles. Porém, o município entrou em contato com a nova empresa e conta com a sensibilidade do empresário para que ele aproveite essas pessoas no restaurante. E o empresário ele também se comprometeu em realizar entrevistas com essas pessoas, verificar a experiência que todos eles têm e aproveitá-los tantos quantos forem possíveis. Para saber um pouco mais sobre a crítica situação destes trabalhadores, nossa equipe de reportagem tentou ouvi-los. Mas Genival Primo, líder comunitário do bairro do Tabuleiro, que se intitula representante da classe, nos impediu de gravar com os servidores. Sinceramente, eu não consegui entender isso. Como é que você é um líder comunitário? Eu conheço o Genivaldo Primo, inclusive. Aliás, você é prefeito comunitário da parte alta da cidade. Tá? Mas também não impede que você queira ajudar, de qualquer maneira ajudar. Agora, impedir que o funcionário fale, primeiro que o funcionário, ninguém é dono dele, ele pode falar a hora que ele quiser. Quer esconder o quê? Por que não pôde falar com a imprensa? Qual é a dificuldade que tem? É porque queria criar uma situação ou colocar a culpa em quem não tem? Porque, na verdade, essa situação, inclusive, do restaurante popular, não é da prefeitura a culpa. Quando a gente também cobra aqui, não é da prefeitura. Agora, às vezes, querem criar uma situação para poder dizer, não, eu estou aqui. Algumas, às vezes, são candidatos, também já vão ser pretensos candidatos à próxima legislatura, né, para vereador, para não sei lá o que, enfim. Aí começam a criar situações para aparecer, para chamar a atenção, não é? Enfim. Aí a nossa equipe teve dificuldades, inclusive, de entrevistar algumas pessoas, que a pessoa disse, não, eu sou aqui o líder e só quem fala sou eu. Eu tenho que aparecer. Se eu aparecer, aí o povo fala. Se eu não aparecer, o povo não fala. Aí eu quero dizer às pessoas que estão reivindicando os seus direitos ou suas cobranças e tudo mais, que são legítimas, que não fiquem à mercê de quem quer falar ou aparecer. Ou quer aparecer ou não quer resolver o problema, essa que é a verdade. Então a nossa equipe está lá e foi até aí, a pedidos, inclusive, dos funcionários. Não foi de líder, de João, de Antônio, de Maria, nada disso. Foi aí a pedido do funcionário. E o funcionário acabou sendo coagido. Não, ele não vai falar, é aquela coisa toda. Eu sou completamente contra. É erradíssima a sua atitude, viu, querido Genivaldo Primo? Me desculpe, mas é erradíssima, tá? Eu sou justo, quando tá certo, quando tá errado. Ele errou. Errou porque você devia ter deixado o rapaz falar. E eu quero entender por que é que o rapaz não falou, porque o outro disse que ele não falasse. Como é que você tem um líder e não fala ninguém, só quem fala sou eu? Se a imprensa quer falar com os funcionários e eles têm o que falar, deixa eles falarem qual é o problema, qual é o medo disso. Por quê? Porque tem que aparecer aquela pessoa ali? Não, é só eu que posso aparecer. Bom, quem gostar que querer macaco de auditório que apareça, que fale, enfim, então ótimo. Então se a população acha bonito isso, acha bom, então, enfim, é uma opção da pessoa. Mas nós fomos lá para retratar e para reportar a situação. E a situação é essa. A prefeitura está com o repasse pronto para passar para a empresa que prestava serviço, que era a detentora do serviço do restaurante popular, que era a APAI. Tá? Com a nova licitação, a APAI perdeu, inclusive, e foi passado para uma outra empresa. E a APAI está com os salários atrasados dos funcionários, não é culpa, porque eu não recebi da prefeitura, não é porque a prefeitura quer pagar. Porém, no serviço público, toda e qualquer empresa que presta serviço para o serviço público tem que estar completamente correta em tudo. E ela tem uma pendência, existe uma pendência documental.
uma pendência de documentos, que parece que algumas ações trabalhistas, alguma coisa assim, se não me falha a memória, enfim. Então, o serviço público não pode pagar, porque dentro da legalidade do como manda o figurino, tá? Não pode repassar nada para uma empresa que está com algumas dificuldades, com alguns problemas, né? Principalmente na questão trabalhista. Então, a prefeitura não pode pagar. A outra empresa que assumiu não tem responsabilidade em assumir os problemas dos outros, não. Até porque o prazo para ela seria de transição até o próximo mês, digamos assim. Mas aí é como disse a secretária, com a sensibilidade a empresa está tentando resolver de uma melhor maneira possível e tentando, inclusive, absorver os funcionários que eram prestadores de serviços através da APAE. Entendeu? Para poder não haver o desemprego. Poxa, a vida do trabalho aqui há tantos anos, agora eu vou ter que sair, enfim. Agora ela não tem condições, eu não sei se a empresa tem condições de absorver todos os funcionários que a outra empresa mantinha. Essa que é a verdade. Então está explicado aqui, porque às vezes a população liga aqui para o programa, nós deslocamos a nossa equipe para fazer uma matéria fantástica, que eu vi, inclusive, a Meline fazendo aqui. A Meline chegou até, inclusive, a se dispor quando foi fazer. Ela me contou aqui, eu estava na hora quando ela trouxe a matéria aqui, eu conversei com ela, né? E ela me disse, olha, Wilson, eu tentei fazer a entrevista, mas o Genivaldo Primo disse que eu não podia falar, tem que ser só ele que tem que falar. E eu disse, não, mas eu vim aqui através do funcionário que me pediu e eu quero fazer a matéria com o funcionário. Não, então ele não vai falar. Não vai falar, não, vai embora, acabou. Ele subiu na moto, foi embora e aí ficou por isso mesmo. E nem por isso, Genivaldo, nem você, nem ninguém vai me pedir o direito, não é? Você que, aliás, faz, inclusive já fez um programa, já elogiei várias vezes pela maneira como você se desenvolve. Isso é uma crítica construtiva, seja para você ou para qualquer pessoa. Quem está certo, está certo. Quem está errado, está errado. Se eu errar, eu também mereço ser também puxado da orelha. Normal, ninguém é perfeito. Agora, dessa vez você pisou na bola. Desculpe, mas pisou na bola mesmo. Infelizmente, devia ter deixado o rapaz ter falado, não é? Porque não importa, se ele vai falar, você orienta, olha, amigão, a situação você não sabe qual é essa, tudo bem, você ficaria lá olhando tranquilamente, mas não tem que ser eu, porque não existe isso. Mas nem por isso a nossa equipe deixou de fazer a matéria. Então, com o Genivaldo, sem Genivaldo, com isso, com o João, com o Antônio, com Maria, a nossa equipe foi lá e fez uma brilhante matéria, excelente, que, aliás, eu estou recebendo várias ligações parabenizando pela matéria explicativa, que muita gente não entendia o que estava acontecendo. Obrigado pela audiência e parabéns a Meline Lopes pela postura, né, junto com o nosso repórter cinematográfico Flávio Santos, e manteve a postura de reportar e fazer a matéria e trazer a notícia como ela tem que ser feita, com responsabilidade, sem pirotecnia. Vou para o intervalo comercial, volto já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente.
Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaud de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E, gente, olha, a Polícia Rodoviária Federal, ela prendeu na noite de ontem um homem de 26 anos, que era considerado, inclusive, foragido da Justiça há 6 anos. A prisão aconteceu na BR-316, em Estrela de Alagoas. Com ele foi encontrada uma pequena, inclusive, quantidade de maconha. Tá? A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, quando observaram uma motocicleta passando na rodovia com um passageiro sem capacete. Os policiais abordaram o veículo e, durante as revistas, acabou encontrando cerca de 50 gramas de maconha com o condutor. Vocês estão vendo as imagens aí, não é? Com o condutor. Quando foi checado os dados do motociclista, acabaram descobrindo também que ele possuía um mandado de prisão em aberto da Justiça de São Paulo pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? Que matou para roubar. Em depoimento, o foragido teria dito à polícia que estava sendo acusado de praticar sequestros.
né, sequestro relâmpagos na capital paulista, quando veio para Alagoas. Ele mudou, né, mudou a tipificação do crime. Não, o melhor sequestro que é mais ou menos, né, para dizer que eu não matei e tal. Enfim, os dois são crimes, não adianta, né, não tinha para onde fugir. Ele acabou sendo encaminhado à delegacia de Palmeira dos Índios, onde acabou autuado em flagrante, e espero que ele seja deportado, né, para São Paulo, né, porque aqui já tem demais. Aqui tem ladrão a cada metro quadrado, então não precisa vir mais para cá. Tá bom? E a polícia está em cima, cai fora. Bandidinhos que quiserem passar o descanso de carnaval ou praticar aqui o roubo no litoral, por favor, voltem para suas origens, tá bom? Nós já temos demais e ninguém aguenta mais, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, a Casa Maternal Denilma Bulhões, lá no Benedito Bentes, né, considerada referência em partos normais e incentiva a amamentação, acabou fechando suas portas. Mais de 250 gestantes, não é, estão sem atendimento. E o repórter Viderlan Araújo foi até lá para saber e trazer as informações de tudo isso que está acontecendo. Viderlan, a matéria dele, a gente acompanha agora, vamos ver. E a maternidade Denilma Bulhões, aqui localizada no Benedito Bentes 1, ela realmente encerrou suas atividades, pelo menos de momento, desde o início de fevereiro. Alguns servidores estão aqui apreensivos, querendo saber justamente o que será daqui para frente, se a maternidade vai voltar a funcionar, já que tem uma prestação de serviço enorme para o pessoal que reside justamente nesta parte alta aqui da capital alagoana. A situação ainda continua indefinida, mas enquanto o processo não anda, muitos materiais começam a chegar justamente aqui na maternidade, alguns já estão por aqui, para poder, inclusive, atrasar o processo, onde muita gente espera que, o quanto antes, a maternidade volte a funcionar. Alguns servidores estão presentes neste exato momento para conversar com a reportagem da TV Mar Canal 25 e nós vamos conversar a partir de agora com a técnica em enfermagem Joquebede Silva para explicar justamente qual é a reivindicação, qual é a reclamação desses servidores na maternidade aqui Denilma Bulhões, no Benedito Bentes 1, que desde o início de fevereiro encerrou assim a questão de recebimento de novas situações envolvendo pessoas aqui da comunidade. Bom, o que nós estamos reivindicando, estamos pedindo, né, a gestão pública desse município que nos responda oficialmente quando é que vai iniciar a reforma, quando é que vai terminar, se isso realmente vai acontecer, porque nós estamos preocupados, além de nós sermos servidores públicos, viemos para servir a população, nós estamos também muito preocupados com o usuário dessa região aqui do Benedito Bentes e adjacência, justamente porque é um povo muito carente, é um povo muito pobre. Muitos de nós aqui já demos dinheiro para acompanhante, para voltar para casa, porque eles precisam disso aqui. Então, nós estamos aqui com uma estatística do mês de outubro do ano de 2014, onde nós encaminhamos pacientes que nós já estávamos num período que só se fazia triagem, não se fazia parto, mas nós estamos aqui com a estatística que nós encaminhamos mulheres que pariram fora dessa maternidade, 38 partos normais que elas poderiam ter feito aqui. Porque dizem que aqui nós não temos demanda. No período do mês de novembro do mesmo ano, nós tivemos um atendimento de 244 gestantes, onde muitas delas foram para cesariana, aborto, prematuros, e nós tivemos uma média de 37 partos normais. Inclusive, já vem mostrando esse prêmio, né? Nós estamos observando aqui no ano de 2005, esse prêmio Bibi Vogel, né? O Ministério da Saúde tem a honra de conferir menção honrosa ao município de Maceió, aqui fazendo referência à maternidade Denilma Bulhões. Isso te magoa, Joquebede, ver a maternidade chegar numa situação como essa, onde tem, por exemplo, uma longa lista de serviços prestados à população e que, de repente, chega um momento como esse de indefinição para vocês? Deixa eu respirar um pouquinho. Bastante emocionada, Joquebede, nesse exato momento, com a situação atual da maternidade Denilma Bulhões, porque surge, na verdade, um envolvimento com a população, né, com a comunidade, e que, querendo ou não, a gente aproveita um momento como esse para pedir a sensibilidade mesmo das nossas autoridades, né, diante desses prestadores de serviços que só querem apenas exercer a condição e ganhar justamente aquilo que é realmente de direito e, claro, continuar fazendo bem para a população. Joquebede, você pode falar a respeito do que representa, isso magoa, né? Nós devemos lembrar que em Maceió, em Alagoas, essa maternidade,
ela era a única que tinha o título de hospital Amigo da Criança. Hoje nós temos a Nossa Senhora da Guia também com esse título. Para uma maternidade ou uma casa de parto, ou casa maternal ganhar esse título, ela obedece em uma ordem de 10 passos. Está bastante emocionada, e se você observar aqui no canto direito, também tem outros servidores, tem outras pessoas que prestam serviço aqui para a maternidade de Denilma Bulhões que também estão bastante emocionados, né? É uma comoção enorme das pessoas, né, diante dessa situação no qual se encontra. Eu daqui a pouco vou conversar inclusive com o diretor técnico, o Roberto, não é isso? Rogério, né? O Rogério Capella, para também falar da necessidade que se tem dessa reabertura aqui da maternidade de Denilma Bulhões. Também a gente foi pego de surpresa por conta dessa reforma. Foi conversado anteriormente, as propostas que foram feitas pela Secretaria para que o serviço não parasse. Foi acordado junto com o Estado e com o município para que fosse atendido, nesse período de reforma, as parturientes aí no pronto-socorro, mas ontem, após a reunião, depois pactuado tanto esses assuntos, ontem eles disseram que não ia atender mais por conta de que configurava que o minha era a maternidade, entendeu? Então, passei para a minha equipe tudo que foi me passado junto à Secretaria, após a notificação do Corém e do Cineal, que é o Sindicato dos Enfermeiros, que aqui estava um local insalubre para se trabalhar, entendeu? Rogério, e nesse contato, não deu para sair com esperanças, não deu para sair, por exemplo, com um aspecto de que, quem sabe no futuro, se a coisa melhorar um pouco, isso aqui pode ser reativado? O que é que você, pelo menos por estar presente nessa reunião, pôde sentir? A proposta que era anteriormente era ser casa de parto com as enfermeiras, no qual eu fiz parte de algumas reuniões, como alguns servidores também. Então, se precisava ter um atendimento para não deixar o pessoal sem ter assistido, né? Começou com o CRM, tirando os médicos daqui, por enquanto do ser insalubre, depois o Corém, né? Então, repito, a maternidade não está fechada para a reforma, foi ano passado e eu passei isso para a minha equipe. Então está aí a palavra do Rogério Capella. Muito obrigado, viu, Rogério? Ele que é diretor técnico aqui, explicando a situação, né, que a maternidade momentaneamente está passando por um processo de reforma, o que vai até mesmo um pouco de encontro com as colocações de alguns servidores que esperam, obviamente, uma solução para que essa maternidade seja reativada e que os serviços voltem normalmente a ser executados para prestigiar justamente essa população aqui na parte alta da capital alagoana e também até de cidades vizinhas, como o próprio diretor técnico Rogério Capella disse que a maternidade já prestigiou em seus momentos, onde tinha muito mais condições do que as atuais, do que nós presenciávamos e presenciamos justamente ao chegar aqui. Tem muita coisa realmente que precisa ser melhorada na maternidade e que acaba justamente deixando esses servidores impossibilitados de executar suas funções, atendendo a população aqui do Benedito Bentes e da parte alta de Maceió, e também até mesmo de cidades vizinhas aqui à capital alagoana. Com imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito bem, meu querido Viderlan, maravilha, sua matéria com bastante conteúdo, com informações precisas, parabéns mais uma vez, tá? Na verdade, eu continuo dizendo que tudo isso acontece por uma simples coisa que poderia ser feita antes: satisfação e comunicação. Se vai tomar iniciativa, gente, quantas mulheres estão indo para aí sem saber se a maternidade está funcionando, se não está? E vocês viram nas lágrimas de uma técnica de enfermagem, aquela emoção, ela não faz novela das 9, das 8, ela não é atriz. Aliás, ela é uma personagem, sim, uma protagonista do dia a dia, da vida sofrida de quem realmente vive esse sofrimento na saúde pública do estado de Alagoas, da capital Maceió e do Brasil de uma forma geral. A maternidade de Denilma Bulhões já foi referência, não é? E digna de aplausos, né? Ela está mostrando aí, inclusive, aí, ó, a chancela, não é? Dos excelentes atendimentos. Realmente a situação é deplorável do prédio. Há muitos anos não se faz uma reforma e a prefeitura tem essa sensibilidade de se fazer a reforma. Mas é o que eu digo, essas lágrimas da técnica de enfermagem é apenas para que ela está se sentindo impotente. Porque a única coisa que ela quer, essa técnica de enfermagem, ela não quer nada, ela não quer trabalhar no local com piscina, né, que receba ela com mordomo, nada disso. Porque é ela quem sente todos os dias
o desespero das mães ao chegarem nesse local, como ela disse, uma comunidade pobre, longe de tudo, porque fica no Benedito Bentes, a praticamente 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, ou a 40 minutos, e com um trânsito até 1 hora e meia, 2 horas, dos centros onde acontecem todos os atendimentos, onde estão as maternidades. Então, o que acontece? Essa técnica fez um desabafo sem atacar ninguém, mas apenas pedindo que se informem, que passem as informações para que ela possa passar para a população. Eu tenho uma nota aqui dizendo o seguinte: a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que as gestantes estão sendo atendidas normalmente no mini pronto-socorro próximo, né? Já que aí vai ter passado pela reforma, no mini pronto-socorro próximo, e que a maternidade de Bulhões voltará a funcionar em março, após ser feito aí, enfim, vão mexer nela, vão aumentar, enfim, a intenção é fantástica. Mas as pessoas não foram informadas disso. Se toma a decisão na Secretaria de Saúde e chega a informação truncada para os técnicos de enfermagem, para os médicos, para as enfermeiras e para as pessoas que estão lá. Então a gente é continuar dizendo para as pessoas: gente, olha, a maternidade vai ser reformada, tá? Mas quando é? Não, vai ser reformada. Isso tudo leva um tempo, porque olha, o serviço público é assim, é a burocracia, é a licitação, tudo demora. Olha, o serviço público, o prefeito e o governador tem que ter 50 anos de poder para tentar resolver uma situação. Porque tudo é muito moroso, muito difícil, muito complicado. Tudo isso porque durante muito tempo roubaram muito. Então as burocracias existiram para tentar impedir, mas não adianta, porque para quem é vigarista, né? Que eu sempre digo, quando forem pegos, deviam ser chamados e levados para a NASA, porque são extremamente criativos, eles arranjam situações, quanto mais complicado para eles, melhor para eles poderem aqui se livrar. E na última ponta, quem sofre é a população, que estão, inclusive, ligando para cá, eu estou recebendo as informações, querendo saber uma resposta. Eu li aqui a nota dizendo que em março, esta maternidade, que é uma referência, inclusive, para aquele bairro que tem lá quase mais de 200 mil pessoas, não é? Que ela fica no Benedito Bentes, tem dois e outros adjacências ali ao redor, que são muitas pessoas. Houve um boom populacional para lá e habitacional também, né? Aquela parte alta cresceu e a infraestrutura, os atendimentos, os postos, as escolas não acompanharam a quantidade, né, de pessoas que foram jogadas para aquele local, digamos assim, né, que a cidade cresceu para lá e continua crescendo. O que a gente espera é que amanhã ou depois a gente tenha uma notícia e a satisfação. Chama essa técnica de enfermagem, olha, dona, até o nome dela é até complicadinho, né? Jaquibed, né? É isso? Me ajude aí. Mas enfim, o nome é complicado, mas ela tem um coração imenso e é uma pessoa maravilhosa, a gente percebeu aí pela sensibilidade dela, não é? E ela está apenas pedindo que se acelere essa reforma, porque a gente está vendo ali todo mundo confinado num canto, os entulhos, as coisas, as macas e tal, as pessoas precisando de ajuda, e aí, olha, fechou a maternidade, gente. Tá certo, fechou. Mas por que não faz uma campanha na TV, no rádio, explicando, olha, gente, a partir de amanhã, Joquebed, exatamente, Joquebed. Muito obrigado, diretor. O que acontece, a dona Joquebed, que é essa técnica de enfermagem que você viu aí cair em lágrimas, não é? Avisar na imprensa, né? Divulgar nos jornais, para que as pessoas entendam. Ou um carro de som lá, que é um local onde as pessoas talvez não tenham acesso à internet, alguma coisa, enfim, uma explicação. Chama um líder daquele, explica, conta, olha, a maternidade vai ser fechada amanhã e todas as pessoas que precisarem desse atendimento terão que se deslocar para o mini pronto-socorro que fica aqui ao lado da padaria fulano de tal. Todo mundo conhece o mini pronto-socorro fulano de tal. Entendeu? Com certeza, essas crises todas teriam sido evitadas. Todas essas interrogações teriam sido evitadas, né? E as pessoas evitariam chegar lá na maternidade e dizer, eita, meu Deus, não é aqui não, e agora? Ai, meu Deus, aí lá vai voltar para... Entendeu? É o que eu continuo dizendo. Eu sempre quero tocar pela sensibilidade das pessoas e torcer que realmente, como estão dando aqui esse prazo para março, a maternidade de Bulhões volte a funcionar a contento, com a reforma que é realmente necessária e é precisa. Eu sei que eu conheço, né? Não tinha mais condições de receber ninguém mais ali, né? Tanto para os funcionários trabalharem era terrível, o ambiente era insalubre, como principalmente para os atendimentos das pessoas que precisavam, né? Enfim, a gente espera que da melhor maneira possível, mais rápida também, a maternidade de Bulhões volte a funcionar, tá?
E a Jaquebede, a você, minha amiga, que é uma abnegada, que todos os dias dedica sua vida para salvar outras, do seu jeitinho, com o seu carinho, com as suas dificuldades, querendo fazer até muito mais, e infelizmente se sente impotente por uma série de outras coisas que a gente sabe que existe na saúde pública, no país inteiro, e aqui não seria diferente. Eu desejo a você tudo de bom e que Deus te abençoe, te permaneça, sabe, que você permaneça essa pessoa linda e maravilhosa. Você está na profissão certa mesmo. Você, além da profissão, você é um anjo de Deus que se emociona porque faz com vontade de salvar as pessoas e de ajudar. Aplausos para você. Deus te abençoe muito, viu? Um beijo. E eu vou, qualquer dia desse eu apareço de repente para te dar um abraço. Você não vai nem entender. Vou te dar um abraço e vou dizer muito obrigado. E vou embora, talvez você não entenda, mas aquele lá de cima sabe o que eu estou fazendo e você também será recompensada sempre pelo seu mistério fantástico. Se todos os profissionais da saúde, todos, dos médicos aos técnicos de enfermagem, todos tivessem essa dedicação e esse respeito aos pacientes, nós teríamos uma saúde bem menos sofrida. Pode ter certeza disso. Tudo bem. Vamos lá. Gente, olha, deixa eu mostrar aqui, está acontecendo agora há pouco um protesto. Nesse exato momento está acontecendo um protesto, está fechando ali o acesso do CEPA na Fernandes Lima, que já é um local bastante complicado em relação ao trânsito, né? Pois é, esse protesto fecha o acesso ao CEPA e congestiona o trânsito em Maceió. Está no Gazeta Web. Vou pedir para o nosso querido Josiel, por favor. O Josiel hoje está meio dodóizão ali, tá? Josiel está, mas não é chikungunya não, ele está, a pressão baixou um pouco, né, meu querido? Mas vai melhorar, tenho certeza. Está aqui, ó, protesto fecha acesso ao CEPA e congestiona o trânsito em Maceió. Vigilantes, inclusive vigilantes e estudantes unificaram mobilizações e seguiram encaminhada até o Palácio República dos Palmares. Acessem o gazetaweb.com e vocês vão ver aí, ó, a primeira manchete aqui, inclusive, né, mostrando essa confusão junto aos estudantes e os vigilantes, que foram, inclusive, os vigilantes que foram demitidos, mais de 350 vigilantes das escolas públicas do Estado, não é? E aí os vigilantes fazem esse protesto para que eles sejam reinseridos, né? E os estudantes cobram que os vigilantes voltem, porque sem segurança fica praticamente impossível, não é? Infelizmente, ter acesso às escolas, já que a gente sabe que nos arredores das escolas a bandidagem e a criminalidade, enfim, campeia, infelizmente. E aí eles se juntaram para a luta e a gente espera que se chegue num acordo e num denominador comum e que esse impasse também se resolva. Vamos acompanhando, daqui a pouquinho nossa equipe, se estiver se dirigindo até o CEPA e entrar ao vivo, tem prioridade aqui as informações desse protesto agora ao vivo, tá bom? Muito bem. Mas vamos falar de uma coisa que também é importantíssima para que a gente mude tudo isso. Educação. É a mola mestra que eu sempre digo de tudo. Educar, inclusive, é um grande desafio, grande. E as escolas têm um papel fundamental no desenvolvimento das crianças e jovens. Perdão. Para que esse sistema funcione, é preciso, inclusive, que o professor conheça bem o seu papel nesse processo e esteja, inclusive, preparado para conseguir alavancar a qualidade da educação. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o professor, meu querido amigo Hamilton Werneck. É Werneck, não é isso? Werneck, que é uma referência nacional em educação e gestão educacional. Então, vale a pena você ficar antenado com a gente, ligar para participar com suas perguntas, para a gente debater sobre esse tema tão importante e que a gente precisa agora saber mais detalhes com o nosso queridíssimo Hamilton Werneck. Bom dia, um prazer tê-lo aqui, professor. Igualmente. E é sempre um prazer a gente conversar com o professor, porque eu digo que vocês são os nossos mestres, né? Se não fossem os professores, nós não estaríamos nem construindo frases, né, nem palavras, e não estaríamos assinando os nossos nomes, estaríamos assim ainda, não é? Impressão digital. Digital, exatamente. Professor, primeiro é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. O senhor veio a Alagoas para uma palestra, inclusive, do projeto Avançar na Educação. Que projeto é esse? Muito bom. É um projeto marcadamente voltado para a formação de professores.
que é desenvolvido por um instituto de Maceió, Instituto Census, e que foi a Coruripe e faz um trabalho de assessoria à Secretaria de Educação de Coruripe. Veja que os problemas da educação brasileira, eles dependem, muitas vezes, da vontade política do gestor municipal. Ali está a ponta do sistema. Evidente que há uma outra ponta do sistema, que é o professor em sala de aula trabalhando diretamente com o aluno. Exatamente. Mas Coruripe tem uma gestão municipal, prefeito, secretário de educação e tudo mais, que investem em educação. Não é pouca gente, são 14 mil alunos no sistema municipal de ensino. A sorte deles é que é um município que, entre os municípios alagoanos, deve estar entre os 10 que mais arrecadam. Porque eles têm royalties de petróleo, eles têm usina, eles têm um bom ICMS, então facilita. Chegaram, inclusive, recentemente, a comprar com recurso próprio 7 ônibus, que não são os amarelinhos e pretos. São ônibus que parecem ônibus de linha interestadual e que levam alunos para Penedo, trazem alunos para Maceió para fazer curso superior. Então, o Instituto Census, o que ele faz? O Instituto Census, o Instituto Saber, que é aqui de Maceió, professor Ottoni Veríssimo, ele me trouxe para exatamente fazer esse trabalho lá no encerramento da Semana Pedagógica de Coruripe. Que maravilha, então. Eram mais de 1.000 pessoas, porque a Secretaria tem 1.400 funcionários, tem 800 professores, docentes, que estão lá na sala de aula trabalhando. Então, quando a gente encontra um município com esse perfil, você tem esperanças em termos de futuro, porque essas pessoas estão trabalhando, estão se aprimorando. Sem você aprimorar o professor, não há condição de você preparar um aluno para que ele seja empregado no futuro. Se você fizer tudo dentro de um esquema tradicional, você estará preparando hoje um desempregado. Verdade. Professor, eu acho interessantíssimo isso, e o senhor toca num assunto importantíssimo, e quanto mais se investe na educação, principalmente nos professores, um retorno é valiosíssimo, né? Tá um exemplo aí. Essa troca de experiência com professores, essa é a grande, digamos assim, o grande start para se iniciar e sairmos desse marasmo, dessa educação tão atrasada no país. Exatamente, eu digo o seguinte, o start é múltiplo. Não adianta você startar um aspecto. O professor com os seus sindicatos quer startar o salário. Só visa o salário. Só visa o salário. O salário costuma ser uma consequência de todo um processo social. Nós temos um caso gravíssimo no Brasil que a televisão pode ajudar. Esse momento aqui é uma ajuda para a gente poder dizer à sociedade, dizer a quem nos ouve, quem nos vê, que o professor precisa ser respeitado. Muito bem. Esse é um aspecto. Então, o professor precisa ser socialmente considerado, respeitado pelas autoridades, pelos pais dos alunos. O professor precisa ganhar um salário que lhe dê segurança para repor os conhecimentos e para que ele possa avançar no seu aprimoramento profissional. Terceiro, eu preciso verificar se as condições de trabalho são viáveis. Preciso ter as condições que o Brasil hoje oferece de transporte, material escolar, alimentação escolar. Agora, existem algumas coisas que o Brasil ainda não está fazendo como deve. A adequação dos programas ao desenvolvimento psicológico das crianças. Verdade. Mesmo passando o ensino básico para 9 anos, muitas séries estão com esta defasagem. Aí dentro há um outro problema, que é o aluno que fica reprovado uma vez, 2, 3. Então eu posso ter um aluno de 11 anos, 12, convivendo com outro de 8. Então o professor dá aula para quem? Dá aula para o de 8. Não fala uma linguagem que atinja o aluno de 11, 12. Então ele vai ficando cada vez mais desestimulado e abandona a escola. Sorte será se ele retornar pela educação de jovens e adultos. Mas essa adequação é fundamental. A segunda,
preciso manter a formação continuada de professores. Nenhuma empresa hoje deixa isso de lado. Qualquer uma. Vamos pegar, por exemplo, você faz um programa de televisão, eu na TV Luau em Nova Friburgo tenho um quadro de reflexões, eu faço programa. Já tive um período em que fazia um quadro de educação por 2 anos seguidos, na década de 80. E a gente que está aqui precisa constantemente estar se atualizando. É verdade. Porque nós lidamos com o material mais perecível que existe e que se chama informação. Notícia, daqui a um minuto não serve mais para nada. Então, o que acontece? Essa formação é para vencer uma situação complexa da educação. Programas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI, caramba, tipicamente eletrônicos. É difícil conjugar essa integração linguagem. É complicadíssimo. Não é? É difícil conjugar essa linguagem. O professor tradicional, ele diz, eu entro para ensinar conteúdo. Mas já há 25 anos no mundo que uma das pirâmides de sala de aula diz assim, você tem que abordar o aluno como um todo. Comece pelo ambiente do sentimento. Depois passe para o ambiente da imaginação. Exatamente. Nenhum cientista inventou antes de imaginar. É verdade, exatamente. O terceiro estágio é que é o conteúdo. E o quarto estágio, a ação que ele deve desenvolver depois que aprendeu aquilo. O que a escola faz? Não liga para a ação, não liga para o sentimento, não liga para a imaginação. Vem para a imposição. Vem para a imposição e só trabalha o conteúdo. Essa é uma visão superada. Verdade. Atua disciplinarmente dentro de uma das coisas mais atrasadas que existem. Manda quem pode, que sou eu que sou o professor, e obedece quem tem juízo. Quem não obedece, eu mando para fora da sala. Só que esse aluno mandado para fora da sala não vai ser mandado para fora da escola, e se ele for reprovado, ele não será deportado do país. Ele continua aí e alguém vai pagar pela despesa que ele provoca. Exatamente. Então, nós temos que fazer essas readequações. Eu não posso dar uma aula só sob o ponto de vista, por exemplo, do conteúdo. Eu tenho que pensar no aspecto cultural. Eu tenho que pensar no aspecto psicossocial. Alunos que podem ter crises, podem estar em crise, e que não aprendem por causa da sua situação psicológica. E eu tenho que pensar no aspecto físico, no aspecto biológico. Ou seja, eu não posso pensar num ser humano que tem apenas cérebro. Ele tem cérebro, coração, etc. Tem sentimentos, tem tudo. E enfim, tem tudo. Perfeito. Professor, o senhor toca num assunto que eu acho fantástico, que por essa vida atribulada, essas confusões todas, essa luta pelo salário defasado, o senhor citou aí, é fantástico, a falta de respeito hoje com os grandes mestres, quer dizer, os alunos hoje tratam o professor como se fosse qualquer, ou um colega dele, enfim, não há mais um respeito. Eu lembro, eu sou da época em que nós não era um temor, mas era o respeito do professor. Quando ele falar, a gente se sentir constrangido porque a gente atrapalhou a aula. Hoje não, hoje o aluno manda o professor para lá, para cá, bate no professor, mata o professor. Recentemente, no estado nordestino, há uns 4 meses, um professor atribuiu nota 3 para um aluno. Levou 3 ou 4 tiros e foi morto. Absurdo. Quer dizer, existem casos gravíssimos, não é? O que leva a isso, professor Hamilton? O que leva a isso, eu acho que é um conjunto social muito grave, onde nós estamos amando coisas e comprando pessoas. É verdade, perfeito, exatamente isso. Mas você acha que essa deteriorização do professor, o que causou isso? Os anos foram passando e talvez seja, como a gente fala sempre, essa fonte, sempre o salário, sempre o salário, sempre o salário. E talvez o aluno, percebendo essa fragilidade de que o professor ganha pouco, então com isso ele vive mal, mora em locais de difícil acesso, talvez até pior do que o próprio aluno, e tudo isso foi fragilizando o professor e com isso dando a ele uma submissão em relação aos estudantes? Sim, e isso vem de longe. Isso vem do século XVIII. No momento em que o pombal
expulsou os Exatamente, jesuítas, isso. ele ficou com um sistema de 2.500 alunos e sem professor. Então, todos os que foram lecionar nessas escolas, porque o colonizador português era pressionado pelas famílias mais abastadas e pelas pessoas do governo colonial, eles foram arranjar professores. Qual era o perfil do professor? Era um missionário, ele não recebia salário, quem recebia sustento era a ordem religiosa, e agora vinha um leigo que não podia reclamar de salário, porque não era professor, não tinha formação, e o governo colonial dizia, você deve ter o mesmo comportamento missionário, você tem que fazer do magistério um sacerdócio. Só que aqueles sacerdotes que davam aula recebiam as ajudas do governo e não tinham que comprar o pão, a carne e o leite. E esse professor, mesmo daquela época, ele tinha que receber alguma coisa para fazer suas compras. Essa é a força histórica que vai dominando. Entendi. Nós chegamos à década de 50 com a obrigatoriedade de estudo em apenas 4 anos. Isso foi determinação na época de Vargas. Depois nós tivemos a lei que já trouxe mais modificações, que ampliou um pouco mais, a 5692 de 1971. Naquela época eu tive até a oportunidade de acompanhar um pouco no Congresso Nacional a evolução das votações da 5692. Criou-se uma ideia, mas que não foi colocada totalmente em prática. Nós estamos com um atraso de 30 anos em relação à visão interdisciplinar que a França desenvolvia na Primavera de Paris de 68, e ela aparece pela primeira vez na legislação educacional brasileira na última lei de 96. Então, são praticamente 30 anos. E hoje muitas pessoas perguntam se esta visão interdisciplinar é uma coisa aplicável no Brasil. Meu prezado telespectador, pense numa doceira ou numa cozinheira chamada Dona Maria, numa cidade qualquer do Brasil. Ela é interdisciplinar. Não tem um tempero, ela usa outro. Não tem um produto, ela muda, mas ela se adapta. Se for no sertão, então, um sertão seco e que não oferece vantagens e mobilidade para a cozinha, ela inventa. Ela cria quase que do nada. E isso por quê? Porque ela começa a perceber a conexão entre o legume, a proteína. Ela não sabe que é proteína, mas se ela está na Paraíba, na região do Vale do Rio do Peixe, ela diz, esta árvore, que eu não sei o nome, mas o nome é juramatária, ela dá uma fava, que se você colocar na água, ela incha. Se você cozinhar e temperar, ela é uma proteína vegetal. Muitos paraibanos sobreviveram às secas por causa da juramatária. Então, esse saber popular e a conexão que o homem do campo, do interior, do sertão sofrido faz, é isso que a escola não faz. Exatamente, ela diz, professor. Ela pega a língua portuguesa e consegue segmentar a língua portuguesa em 3 partes. E a pessoa não sabe falar nem escrever. É gramática, literatura e redação. E coloca de goela dentro do... E coloca goela dentro. Com esta separação, é normal que 500 mil que fizeram Enem tenham tirado 0 na redação, porque escreveram sobre o tema que não estava pedido. Que maravilha, mas o senhor faz uma explanação fantástica. E eu vou viajando junto, eu acho maravilhoso. A tratar de educação, a gente realmente faz uma viagem sideral. Eu sou fã incondicional dos professores, seja ele qual for, principalmente dos que o senhor tem citado aí com muita propriedade, esses pitorescos, né, essas coisas pitorescas que acontecem nos interiores, onde a sala de aula é embaixo de uma árvore, onde ela, quando vai falar de frutas, ela tem a fruta na mão, ou ela leva para aquela situação local. Então,
como o senhor citou, essa integração do ambiente, né? Fantástico. Seguido para poder trazer a atenção, né? Exato, um fato que vivia no passado muito simpático. Ribeira do Pombal, na Bahia. Ainda não tinha um local para abrigar todos os professores e fazer a abertura da semana pedagógica. Eu estava convidado para ir fazer a palestra. E eu encontrei uma das coisas mais pitorescas. Não temos o local, mas nós criaremos as condições. Que maravilha. Aproveitando os postes da iluminação da rua, fecharam uma área de uma rua, colocaram as cadeiras e os professores, em número de uns 300, sentaram. Debaixo de uma árvore, colocaram a mesa dos trabalhos, onde falou a prefeita, a secretária de educação, etc. E fizeram um pequenino palanque para que o pessoal do som e uma banda se apresentasse. Eu pergunto a você, houve alguma diferença de um grande teatro? Não. Claro que não. Houve um momento assim fantástico, muito semelhante ao que eu vivi até às 3 horas da manhã, com 63 professores que saíram comigo de Santarém num barco para um congresso em Oriximiná. 16 horas de barco. Caramba. E que eu chamei de A Noite dos Três Rios. Tapajós, Amazonas e Trombetas. Passaram pelos 3 rios. Pelos 3. E chegamos a Oriximiná. Eles iam para o congresso, mas diziam, queremos conversar com o professor. Nós vamos viajar com o professor. E eram todos de faculdade. E nós ficamos conversando sobre várias práticas pedagógicas até às 3 horas da manhã. Ou seja, não tem lugar para sentar, senta no chão. Não deveria, porque há dinheiro suficiente para organizar uma escola e tal. Mas quando você está num momento de grande dificuldade, crie uma solução. É a criatividade, É né? a criatividade. Ela aflora. Professor, como é que o senhor avalia rapidamente a situação? O senhor já fez uma explanação fantástica aí, eu viajei junto com o senhor, e como muitos telespectadores também que estão nos ligando, dizendo, esse é o professor. Eu acho fantástico quando eu recebo esse feedback das pessoas que nos ligam da produção e ligam para cá. E mais uma vez eu digo, eu não cito nomes de pessoas que estão lhe dando os parabéns, querendo saber como essa palestra, como participar, como fazer. A palestra já ocorreu ontem. Pois é, isso que eu queria que avisasse. Mas há uma maneira de fazer contato comigo que é muito simples. Por favor. Entrem no meu site. Pronto. Meu nome, Hamilton Werneck. Ok. www.hamiltonwerneck.com.br. Ali você tem acesso aos e-mails, você entra na caixa postal, você entra no blog, você entra no Facebook, você tem todos os telefones, é por ali que eu me comunico. Muito bem, então vamos pedir para que a nossa produção coloque, por favor, www.hamilton, tá, com H, Hamilton Werneck, tá? Que eu estava na dúvida aqui, que a gente estava na dúvida que tinha recebido Werneck. Eu falei acho que o R, mas como é nome, podia ser. É W-E-R. Então tá vamos certo, ver, vamos ver lá, www.hamiltonwerneck.com. Tá errado. Tem um R a mais, tem um R a mais. Tire o R antes do K. Exatamente. Werneck. Isso. É só tirar o R. Hamilton. Não, agora, depois da letra E, coloque a letra C. CK. Casa, que bom, perfeito, muito bem, magnífico. Ótimo, que maravilha, professor. A gente consegue fazer a interação à distância. Eu não sei quem é que está consertando, eu não sei quem é que está digitando, não é? Mas a gente consegue. Mas é ótimo, o senhor é fantástico. Como é que o senhor avalia, então, a situação da educação pública no Brasil, de uma forma em geral? Você pode observar a educação brasileira em 2 polos principais, o polo urbano e o polo rural. Se você observar as escolas urbanas brasileiras, 95% delas já têm computadores. Resta saber como estão usando o computador. Exatamente. Porque não se define. O computador chega, a ferramenta chega, mas fica faltando saber qual é a política educacional para usar o computador. Eu vou simplesmente colocar textos para o aluno, em vez de ler no papel, ler na tela?
Qual é a diferença? Não, eu tenho que fazer, eu quero que ele aprenda a lidar com esta ferramenta para fazer pesquisas, que seria acho o grande mote. A grande coisa, o grande mote, exato. Enfim, eu tenho que definir. Eu preciso ensinar aos professores a usar esse material, porque eu já vi no Brasil um município onde havia um pacto que era o mais danoso. Os computadores chegaram, investimento federal, mas estavam todos na caixa. Quando eu descobri 23 computadores e falei com a pessoa da secretaria da escola, ela disse, não mexa nisso, aqui é um pacto. Não tiramos da caixa, porque assim as pessoas não têm que aprender a mexer nele. Meu Deus do céu. Quer dizer, isso aí é o cúmulo do atraso. Do atraso. É como se eu dissesse assim, olha, eu não me mostre um bujão de gás. Eu quero continuar com o fogão a lenha. Exatamente. Não me mostra um ferro elétrico. Eu quero usar o ferro aquecido à brasa, assoprando na janela. Exatamente. Mas que loucura isso. Isso existe. Agora, quando você chega à área rural, você tem problemas sérios. Os computadores não chegam lá. É mais difícil a chegada lá. Então, fica muito mais dependente do papel criativo do professor todo o trabalho de aprendizado daqueles alunos. Agora, o Brasil tem uma perspectiva com o Plano Nacional de Educação, o segundo plano, em 2024. O Brasil estará entre os 5 maiores países, entre os 5 países do mundo, que mais investirão em educação. Que maravilha, porque nós ótimo. chegaremos a 10% do PIB. Entendi. O que é importante notar é o seguinte, 10% do nosso PIB. Aí muitos dizem, está investindo mais do que outro país. Bom, mas se você investe 5% do PIB num PIB que é o dobro do nosso, você está investindo 10%. Exatamente, claro. Então tem que observar isso. Não há falta de dinheiro. O problema da educação brasileira não é falta de dinheiro. É vontade. É vontade e é gestão. Em grande parte, por quê? Porque nós, professores, com raras exceções, somos gestores. Não sabemos duas coisas, nem ganhar dinheiro, nem gastar dinheiro. Mas sabemos fazer uma coisa, reclamar. Reclamar não resolve nem uma coisa, nem outra. Eu preciso ter alguns elementos para reivindicar. E 2 elementos são importantes para reivindicar. Meta a mão no bolso, tire o comprovante de um curso que você fez e diga ao seu gestor, eu mereço receber mais porque eu tenho mais esta formação. Entendi. Se ele bobear, você tire do outro bolso um outro papel. Eu tenho este outro convite para trabalhar. Pode ser que ele fique um pouco comovido e diga, não, eu não posso perder esta pessoa. Que maravilha, não fantástico, muito bom, professor. Isso aconteceu comigo. Eu fui selecionado por uma escola internacional, suíça, do Rio de Janeiro, e quando eles fizeram a proposta salarial, eu levei a proposta salarial para a universidade em que eu trabalhava e para o colégio em que eu trabalhava. Está aqui. O aumento salarial que eu vou ter é de tantos %. O colégio telefonou para a universidade, os dois se entenderam, dividiram proporcionalmente ao tempo de trabalho e eu não fui para a escola internacional suíça, permaneci onde estava. E o concurso não foi pequeno, eu fui selecionado entre 250 candidatos. Poxa vida, parabéns então, ótimo. Reivindica com base. Exatamente. Fiz um curso, estou mais bem preparado e tenho outro convite, porque tem gente de olho na minha competência. Isso. Aí você consegue pressionar. Entendi. Agora, não falta ao país o transporte, a alimentação, o material escolar. Falta ao país adequar o conteúdo ao desenvolvimento psicológico da criança. Falta ao país melhorar o salário do professor, mas só pode melhorar se ele realmente tiver uma formação continuada. Terceiro, a criança precisa de mais tempo na escola,
porque a família ou não sabe ou não tem tempo para ensinar os deveres aos filhos. A criança tem que ter um tempo integral. Agora, se o tempo integral for para fazer em 8 horas... Para só ocupar... Com 8 aulas propedêuticas, a criança não aguenta. É verdade. E se eu vou fazer em 8 horas, a mesma lambança que eu faço em 4 é dinheiro jogado fora. E é pior ainda. E é pior ainda. Então eu tenho realmente tirar a criança da rua. Ela tem que ter um apoio cultural, ela tem que ter oportunidades relativas à saúde, à atividade circense, teatral, musical, esportiva, não é? Clubes de leitura, clubes de ciência, jornal na escola, isso só se pode fazer com tempo integral. Agora, aos poucos, a tendência é que esse tempo integral seja um tempo que a escola pública vai adotar. A emenda 18 à Constituição Federal determina que a rua e a empresa não podem competir com a escola. A criança precisa estar na escola. Muito bem. Professor, eu só peço, eu estou recebendo várias informações, as ligações também, e acabo de receber informação, lhe peço licença rapidamente, para que nós possamos ir direto a um fato que acontece, como os senhores conhecem, a informação está sempre acontecendo, em relação a um protesto dos vigilantes, né? Também com os alunos, a nossa equipe está se posicionando, né? O nosso sinal, infelizmente, acabou. Né, o nosso 3G não é o nosso equipamento é de última geração, mas infelizmente o serviço aqui oferecido pelas operadoras são terríveis. Vamos voltar ao nosso bate-papo, daqui a pouquinho a prioridade da informação, nós estamos ao vivo com a nossa repórter Meline Lopes, direto lá eles estão no CEPA, isso, ou estão em frente ao Palácio, não é? Está onde? No Palácio dos Palmares, é isso, né? Muito bem, daqui a pouquinho... Nós estávamos exatamente falando nisso. Exatamente, quer dizer, eu tenho que professor, adequar o conteúdo ao desenvolvimento psicológico, eu tenho que melhorar o salário do professor, eu tenho que ter a criança com mais tempo na escola e a formação do professor. E coroando isso, uma sociedade respeitando este profissional. É isso, acho que e é uma coisa até fácil se a gente olhar. Claro que tem toda uma situação social, claro, uma cultura terrível, umas resistências como essa, não mexe na não caixa, mexe, que exatamente. A gente não quer nem aprender, há uma resistência ainda, né? Eu conheci um prefeito de uma cidade maranhense, chamada Aldeias Altas, que era distrito de Caxias quando Gonçalves Dias nasceu. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não é? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Exatamente. De fato, o Gonçalves Dias não entendia de ecologia, porque sabiá tem inteligência suficiente para não bicar um coco que ela quebra o bico. Exatamente. Mas ela bica a laranja. Exatamente. Né? Mas valeu, vamos dizer, a licença poética, porque aqui nós temos palmeiras. É verdade. Mas lá eu encontrei 11 ou 12 escolas, não, 29 escolas palhoças, estábulo. À noite o cabrito dormia. De manhã, de dia, a professora varria a matéria fecal in natura dos cabritos, não conseguia se livrar do mau cheiro da urina dos cabritos, nem do odor do bode. Que fica aí. Colocava as carteiras num chão esburacado e tentava desenvolver controle motor fino para a escrita com os alunos. Que maravilha isso. Um prefeito que era pernambucano, José Reis, foi para lá, tinha agroindústria do açúcar. Como prefeito, ele construiu todas as escolas, melhorou o salário dos professores e deu dignidade mínima de trabalho para essa gente. Eu encontrei uma escola que tinha um formigueiro dentro da sala de aula. Meu Deus do céu. Isso tem 10 anos. Mudou. Aí é a vontade política, porque dinheiro federal para fazer, tem que fazer um projeto.
Agora, se você tem pessoal na Secretaria de Educação que não sabe fazer projeto, tem pessoas no governo que não sabem fazer projeto, o que vai acontecer? O dinheiro vai ficar em Brasília, não vai para o seu município. Exatamente. Perfeito, professor. Perfeito, perfeito. Sua análise está espetacular. O senhor também é autor de 26 livros, né? 26 livros. Entre eles, Se Você Finge que Ensina, Eu Finjo que Aprendo. Achei ótimo. Esse livro, professor, desses 26 que o senhor já lançou, ele retrata uma realidade em cima desse jargão, se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. É uma realidade em cima do ensino público brasileiro, é isso? Ensino público e ensino particular também. Do ensino de modo geral. Se eu converso com alunos e eles não estão entendendo a minha linguagem, eu estou fingindo que estou ensinando. É exatamente isso. Veja bem, o que é competência? O que é competência? Competência é você sentar-se numa cadeira, você aí, eu aqui, e dizemos assim, nós somos capazes de lidar com situações complexas. Ao mesmo tempo fazer a entrevista e estar atento para aquela situação do protesto. É uma situação complexa. A segunda coisa, agora, para ser competente, eu preciso ter habilidade para envolver as pessoas. Muito bem. Sabendo, inclusive, que no caso da televisão, quem está do outro lado tem um controle remoto. E que sem sair da cadeira troca de canal quando se sentir ofendido ou se sentir desinteressado. Então, eu preciso envolver, é a habilidade. A segunda, eu preciso ter linguagem. Entender o que o aluno fala e o aluno entender o que eu falo. Exatamente. Estava em Camaçari há uns meses atrás e a professora me contou uma história engraçadíssima. O aluno chegou e disse, professora, eu estou com uma dor no cotovelo do pé. Ele não sabia falar tornozelo. Então ele disse, uma dor no cotovelo do pé. E aí ela explicou para ele o que era o tornozelo. Aquela menina que nasceu no centro de São Paulo, nunca tinha visto até os 7 anos de idade uma galinha. Meu Deus. Foi ao sítio da tia. Quando viu uma galinha, gritou, mãe, olha uma quinor. Por quê? Ela só conhece galinha de rótulo. Exatamente, ela não conhece na prática. Adequação da linguagem. Que maravilha. Terceira parte, que é a preocupação primordial do magistério, o conteúdo. Mas se você tiver conteúdo para passar, não tiver habilidade para envolver e não tiver linguagem, você não passa o conteúdo. Quarto pé da cadeira da competência, atitude. É o aspecto afetivo da competência. Eu não estou trabalhando com martelo, com prego, com parafuso, com chave de fenda. Eu estou trabalhando com gente. Muito bem, professor. Então, todos nós, professores, precisamos ser especialistas em gente. Segundo, especialistas em educação. E terceiro, na matéria que eu vou lecionar. O que acontece no magistério? Em quase todas as partes do mundo. Inverte-se isso. Eu sou, em primeiro lugar, especialista na matéria, depois, se tiver tempo, em educação, e eu acho que não vai dar tempo de ficar pensando em gente. Isso outros que pensem. Muito bom, professor, parabéns. Olha, ótimo. Infelizmente, nosso tempo de TV é curto, o senhor conhece, poderia ficar aqui dias conversando. Olha, que é uma maravilha, se me dissessem, você tem 1 minuto, eu viria sentar aqui. Porque eu conheço bem o potencial de uma câmera. É verdade, a loucura. Eu não posso dizer para você, não sei qual é a audiência de vocês. Muito grande. Mas a gente pode estar falando para mais de 1 milhão. É verdade, e até nós temos, para você ter ideia, o senhor falou da Suíça, nós temos a Andréia que está em Dubendorf, na Suíça. E também está nos assistindo nesse exato momento. Veja porque só, nós temos aplicativos tanto na internet como veja o alcance. Exatamente. Aquilo que o Samuelson definia já no final da Segunda Guerra Mundial como espaço de relação. Ou seja, o meu espaço de relação no momento está lá na Suíça, de onde veio o meu tataravô, e uma pessoa nos assiste. Que coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, até onde eu vou chegar nas Alagoas? Ontem estive em Coruripe. Um lugar maravilhoso. No dia 2 de março,
eu estarei em Canapi, também trabalhando com a formação de professores. Que coisa maravilhosa. Então, conheço muito bem essa região, o Nordeste sobretudo. Se o Brasil tivesse uma segunda carteira de identidade, a minha carteira teria que ser uma carteira sudestina, mas a segunda teria que ser nordestina, que é a região que eu mais visito. E uma região curiosa, as pessoas não contam isso. Qual é o PIB maior na sua concepção? É o PIB da região sul do Brasil ou da região nordeste? O senhor me pegou. Se for pela questão populacional e geográfica, diríamos que seria do sudeste, digamos assim. Não, mas eu não estou colocando o sudeste no meio. Eu só estou comparando o sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok. Ele tem um PIB de 300 bilhões. Se eu for para Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, eu tenho um PIB de 300 e poucos bilhões. Se eu vier para os estados do Nordeste, evidente, são 9, o PIB é de 600 bilhões. O dobro. É o dobro, mas com a fama de que essas regiões são de outro tipo de relação de trabalho, as pessoas não percebem que o tipo de extrativismo mineral, o tipo de comércio, o turismo, etc., engrossam o PIB regional. Exatamente. Então, o Nordeste é uma região brasileira que, sob o ponto de vista da cidadania, deve andar com a cabeça erguida. Exatamente, professor, perfeito. Parabéns, e todos nós nordestinos ficamos muito felizes com seus elogios e com o seu carinho e a sua presença também. E mais, o problema do São Francisco não é nordestino, é sudestino. As encrencas começam lá pelo desmatamento. E as irresponsabilidades também, as grandes. Mas eu agradeço muito essa oportunidade, desse tempo imenso de televisão. Foram praticamente 20 minutos ou 25 minutos. 25 minutos. É para agradecer a todos vocês, deixar um grande abraço e um beijo no coração de todos os meus conhecidos, amigos e aqueles que hoje entraram em contato com um professor que começou a dar aula na classe multisseriada de zona rural no interior de São Paulo. Que maravilha, ainda arrepia. Muito bom. Professor, eu quero agradecer, que bom que o senhor deu esse recado para os vários telespectadores que estão nos ligando, lhe dando os parabéns, dizendo, mas que professor legal, mas que maravilha, como ele consegue prender a atenção da gente. Fantástico, né? Eu estou encantado, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não te conhecia pessoalmente. Quando vou em Malta, nós conversamos, eu fiquei encantado, porque eu sou apaixonado pelos professores. Eu acho que vocês são abnegados, são extraterrestres. Vocês vêm com uma missão dificílima, mas com essa missão fantástica que o senhor faz com muita propriedade. Nós somos tão extraterrestres que uma vez no interior da Bahia, eu ouvi o telefonema do motorista da secretaria para a secretária. Ele foi me apanhar no aeroporto e eu descobri que a secretária deve ter falado tanto que você vai buscar um professor que tem tal título, mais tal título, é doutorando, não sei mais o que, papapá. Ele estava muito preocupado e ele telefonando para a secretária. Eu ouvindo o telefonema, a voz dele. Não, senhora, fique tranquila. Ele é normal. Ele fala, ele ri e ele conta piada. Eu falei, ele foi buscar um ET no aeroporto. Muito bem, professor, maravilha. Professor Hamilton Werneck, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso espaço. E foi um prazer para a gente viajar junto com o senhor nessa educação maravilhosa. Sempre que eu passar por aqui, se lá pelo dia, por exemplo, dia 3, porque eu vou chegar aqui no dia 1º, vou para Canapi. Convidado. Mas no dia 3, talvez eu tenha algum tempo, quem sabe, antes de viajar para a Bahia. Coloque na agenda e venha também nos dar aqui o privilégio aí dos seus conhecimentos e esse bate-papo bastante agradável. Muito obrigado. Um bom dia. Igualmente. E seja bem-vindo sempre, professor. Muito obrigado. Um abraço grande, continue com a gente aqui. Vamos para o intervalo comercial, depois desse bate-papo maravilhoso. Olha, após o intervalo, nós vamos direto com a Meline Lopes, ao vivo, direto lá do Palácio República dos Palmares, onde acontece um protesto com os estudantes e também os vigilantes que seguiram do CEPA até o Palácio para pressionar o governador Renan Filho para a recontratação dos vigilantes. 350 vigilantes. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Obrigado pela audiência, a gente volta já, não sai daí.
Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O Apvida, uma das duas maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199. E ainda condições especiais de lançamento. Ligue já. 4004-9000.
Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo e sem perder tempo, nós temos muitas matérias acontecendo e também, inclusive, o protesto. Daqui a pouquinho eu chamo ao vivo, a Meline Lopes já está se posicionando lá direto do protesto que acontece lá no Palácio República dos Palmares, tá bom? Olha, a morte de 3 conselheiros tutelares em Pernambuco no último final de semana revoltou os conselhos tutelares de todo o país, que acabaram decidindo fechar as suas portas hoje. Em Maceió, eles realizam um ato na Praça Deodoro, lá no centro da cidade, onde a repórter Meline Lopes também vai trazer as informações. Vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos lá. De profissão, enquanto realizavam um atendimento na cidade de Poção, Pernambuco. Eu tenho aqui ao meu lado Arildo Alves, ele que é presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Alagoas. Arildo, muito bom dia. Vocês então estão prestando solidariedade a esses companheiros que foram assassinados em serviço. Bom dia. Nós estamos seguindo uma recomendação nacional de todos os conselheiros do país parar, sendo solidário ao que aconteceu em Pernambuco, que isso não venha acontecer em outros estados. E a gente vai entregar uma carta ao presidente do Tribunal de Justiça recomendando vários abusos por autoridades, juízes, promotores, prefeitos e vereadores, fugindo da atribuição do Conselho Tutelar. Os companheiros que foram assassinados em Poções, eles estavam fora do exercício da função. Foram cumprir uma decisão judicial que o juiz da cidade mandou buscar uma criança que tinha a guarda compartilhada com o pai e com a avó, e no caminho foram assassinados, perderam sua vida. Uma briga de família, onde não era atribuição do Conselho Tutelar. O que preconiza o artigo 136 foi infringido o artigo 136. Estamos aqui, solidário Maceió, Alagoas e o país, para pedir justiça aos nossos companheiros. E amanhã a ministra dos Direitos Humanos vai estar em Maceió, Alagoas, e vamos pedir ela providência urgente, que isso não venha acontecer com demais companheiros. Aqui em Alagoas são 550. Quais são as situações rotineiras que vocês são obrigados a se deparar, Arildo, em relação a esses abusos de autoridade que você relatou anteriormente? A semana passada foi 2 companheiras nossas conduzidas coercitivamente para a Justiça da Infância e Adolescência, para a juíza lá, e foram levados na viatura da polícia, porque a juíza ou os promotores mandam que a gente, em 10 a 15 dias, faça o estudo social daquele caso, onde não é nossa atribuição, a atribuição de uma equipe técnica que os conselhos tutelares não têm de Maceió nem de Alagoas. Não cumprindo essa determinação, mandou que os conselheiros fossem dentro da viatura. Isso é um absurdo. Se nosso poder é comparado a um juiz e um promotor, por que cada um faz o seu papel? Tem o nosso papel. Então, essa distorção nós temos que falar com o desembargador, o presidente, para acabar com isso. Vocês relatam também falta de apoio policial nas atribuições de vocês, Arildo? E assim, tanto a falta de apoio policial na madrugada, quando a gente sai para buscar uma criança perdida, uma criança abandonada, como os delegados de polícia ligam para a gente meia-noite, 1h da manhã, querendo que a gente passe de oitiva. A oitiva, quando um adolescente infrator é apreendido, quer que a gente vai participar, mas não é nossa atribuição. E o delegado liga dizendo, você fica, você vem, vai lhe representar, vai lhe prender. Não é atribuição, a gente tem que saber qual é o papel de cada pessoa nesse momento. A paralisação, então, acontece só durante o dia de hoje e vocês procuram entregar esta carta aí para o desembargador do Tribunal de Justiça? Essa paralisação é nacional, o país, todos os conselheiros estão de luto, em solidários companheiros, e amanhã nós vamos cobrar da ministra que está aqui na nossa cidade uma posição rápida, que seja mais enérgica possível a averiguação dos fatos. Ok, muito obrigada pelas informações. Você acompanhou a entrevista de Arildo Alves, ele que é presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares aqui em Alagoas. Meline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, minha amiga Meline, parabéns. Aí é o seguinte, só para vocês entenderem, aconteceu um assassinato no último final de semana, onde 3 conselheiros foram executados e uma senhora, a avó de uma criança que estava sendo levada, inclusive, para um local, acabou também morta. Apenas a criança foi poupada, uma criança de 3 anos, uma menina, não é? E por conta disso, houve uma comoção geral, não é, dos conselheiros que vivem realmente sendo ameaçados o tempo inteiro por proteger as crianças, tá bom? Muito bem. Olha, gente, vamos agora direto com a Meline Lopes também ao vivo nesse exato momento, onde está acontecendo um protesto em frente aí ao Palácio República dos Palmares. Os vigilantes estão reivindicando aí a recontratação dos 350 vigilantes que saíram, né, que foram demitidos lá das escolas do CEPA. Meline Lopes, é com você, minha amiga, vem de lá. Muito bom dia, Wilson, bom dia a todos os telespectadores. Uma semana antes aí, uma semana pré-carnavalesca, já prestes a
chegar o carnaval, mas infelizmente o clima não está de folia nem de alegria, o clima é de protesto nesse momento, Wilson. A gente tem muitas pessoas se concentrando neste momento na Praça dos Martírios, aqui em frente ao Palácio do Governo. Primeiro, os estudantes protestam, vieram desde lá do Cepa, pela Fernandes Lima, até aqui, protestam pela suspensão do serviço de ônibus, Wilson. Mais de 8 mil estudantes foram prejudicados com a suspensão deste serviço de ônibus. Lembrando que lá dentro do centro educacional, inclusive, tem escolas voltadas para deficientes físicos que tiveram o seu transporte cancelado. E aconteceu ainda essa semana, a partir do dia 15, tem um aumento de passagem para R$ 2,75. Então eles protestam por causa da junção desses dois fatores: o cancelamento do transporte e, além disso, o aumento da passagem. Lembrando que mais de 8 mil estudantes foram prejudicados com a medida da suspensão desse transporte. Fora isso, os vigilantes também, os vigilantes que prestavam serviço ao governo do estado, os vigilantes, mais de 360 deles foram demitidos, estão em situação complicada, segundo eles, reivindicando o salário de janeiro e, a partir de agora, reivindicam também a questão do desemprego. Eu tenho aqui Mônica Lopes ao meu lado, ela que é secretária-geral do Sindicato dos Vigilantes. Mônica, qual que é a situação de vocês nesse momento? O que é que vocês reivindicam? Olha, nesse momento a gente está continuando a mobilização de sexta-feira por motivo que os 360 vigilantes de repente foram tirados das escolas. São mais de 140 escolas que estão sem vigilantes. A gente já sabe que aí já aconteceu o arrombamento e já houve assalto. A gente queremos que o governador tenha a sensibilidade de retomar as negociações, sentar na mesa e conversar, explicar o que é que está acontecendo. A gente gostaria dessa explicação, já que o Luciano Barbosa, o secretário de Educação, marcou uma reunião para ontem, marcou para hoje, infelizmente sumiu. A gente quer essa explicação, o que é que está acontecendo, como é que vai ficar os vigilantes, se vai continuar a empresa ou vai contratar outra empresa. A gente quer nossos vigilantes trabalhando. Vocês reivindicam pelo menos aí que sejam ouvidos, sejam recebidos pelo governo do estado. Exatamente, a gente está aqui para que ele nos ouça, porque o ponto de pauta dele das eleições era que ouvir o povo, e a gente somos o povo. Nós queremos que o governador tenha essa sensibilidade e chame uma comissão para conversar. Os estudantes estão reclamando da questão da suspensão do transporte e também agora que ficaram sem segurança nas escolas. Exatamente, ainda tem mais uma. O governador tirou os transportes coletivos dos estudantes. Já não tem segurança nas escolas e agora não tem mais transportes escolares. Ainda se agrava mais a situação na educação. Isso eu vejo como um agravamento. Né? A segurança não existe, transporte para os alunos também não existe, então precisa ser resolvida essa situação. Vocês ficam aqui o dia inteiro, Mônica, e processo? A gente estamos aqui e estamos esperando que a assessoria do governador nos receba, ou ele mesmo, porque eu não sei se ele está aí, não sei se o Luciano Barbosa está aí, mas a gente precisamos de uma posição da parte do governo. Tá ok, muito obrigada pelas informações. Mônica Lopes, você acompanhou o Wilson, a entrevista da secretária-geral do Sindicato dos Vigilantes. Neste momento, muita gente está aqui em frente ao Palácio dos Martírios, ao Palácio do Governo, aguardando uma posição por parte, como a Mônica falou, do governo do estado, para que seja solucionado o problema deles, ou pelo menos que entre em um consenso, entre em discussão, para que seja amenizado esse clima de tensão neste momento. Wilson, tem bastante estudante aqui também, como eu já falei anteriormente, protestando em relação à suspensão do serviço de transporte para as escolas, para os estudantes do CEPA. Com isso, mais de 8 mil estudantes foram prejudicados. Fora isso, a questão do aumento da passagem, que vai obrigar a suspensão do serviço de transporte, vai obrigar com que esses estudantes paguem a passagem, o que já onera bastante para esses estudantes, que, como a gente sabe, são estudantes de baixa renda, estudantes de escola pública. Voltamos com você ao estúdio, Wilson. Meline Lopes, com imagens de Flávio Santos para a TV Mais. Muito bem, minha querida Meline, está lá o barulho muito grande, né? O carro de som, as pessoas apitando, falando, enfim. Na verdade, o que a Meline explicou para vocês, nós vimos aí, a reivindicação é para que o governo do estado recontrate, já que houve uma demissão de mais de 350 vigilantes que faziam as seguranças das escolas na Secretaria de Educação, não é? Enfim, com isso os estudantes ficaram prejudicados, porque as escolas estão
inseguras. Além disso, tem também a reivindicação pelo aumento de R$ 2,75, né, os 25 centavos que foi reajustado aí com esse aumento da passagem de ônibus. Enfim, aí se juntaram todos e estão ali em frente ao Palácio pedindo aí uma audiência para conversar com a categoria, o governo do estado. Vamos torcer que alguém sente para conversar, para acabar de vez com essa história, explique a situação ou se resolva e se reverta. É o que a gente espera, tá bom? Olha, e os estudantes também, os estudantes cegos, né, de Maceió e também do interior, eles estão realizando na manhã de hoje um protesto também em frente à Secretaria Estadual de Educação, lá no CEPA. A mobilização acontece devido à falta de transportes. Com isso, eles estão tendo que parar os estudos. Eles questionam, inclusive, o problema, não é, de mobilidade, né, e afirmam da dificuldade em utilizar o transporte normal, não é, já que eles têm essa deficiência. Eles estão há mais de um mês sem transporte e por isso não comparecem às aulas, não é? Eles aguardam uma reunião com o secretário de Educação, que é o vice-governador Luciano Barbosa, que é o secretário de Educação do Estado, para resolver essa situação. Além disso, os alunos aproveitaram a ocasião para protestar contra o aumento da tarifa de transporte urbano também de Maceió. Então, são alunos também da Escola de Cegos Ciracioli que estão sem o transporte, não é? E, infelizmente, a situação é complicada porque tem que ser um transporte exclusivo para que eles possam ter acesso, porque eles não podem pegar um transporte comum, como qualquer pessoa, por conta da deficiência, né? Por conta de serem cegos e terem as suas dificuldades. Enfim, a gente espera que se chegue num consenso o mais rápido possível, para que todo mundo volte a estudar, para evitar... né, para evitar esse... Aí nós temos as imagens, vamos rodar as imagens do protesto que aconteceu agora há pouco, não é? Isso aconteceu agora há pouco mesmo, que são aí os alunos, aí se juntou os alunos da escola, né, lá do CEPA também, onde os vigilantes não estão mais fazendo a segurança, junto também com os estudantes cegos, né, da Escola de Cegos Ciracioli, reivindicando aí por conta da paralisação do transporte, que eu creio que tenha sido por conta de uma gestão que saiu, a outra que entrou, alguns contratos foram suspensos, porque haviam valores acima do que eles imaginavam, então estão fazendo o chamado pente fino, e aí houve a suspensão, né, desse transporte para que os alunos da Escola de Cegos Ciracioli, também de fora aqui da capital, também do interior, passassem e estão passando também por esse aperto e tendo dificuldades de ir até o seu local para estudar, suas escolas. É uma pena, a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Olha, por hoje é só. Eu vou encerrando aqui a Vez do Povo hoje, eu agradeço a audiência de vocês, a gente marca o encontro amanhã das 10 ao meio-dia, eu e você, você e eu. Eu continuo dizendo, gente, que aqui eu e você, nós somos sem Jesus, essa que é a verdade, hein? O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Exatamente, pois é. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles, mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Beijo grande, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Você já esperou demais